Você tem outros restaurantes espanhóis em São Paulo, só que é completamente diferente. E como é que é esse dia a dia com a família? Assim, vocês brigam, tipo, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia? Se você for uma pessoa 100% profissional, você acaba estragando um pouco a relação familiar também. Qual a importância da rede social? Hoje, toda. Então assim, hoje a gente já consegue atender da nossa unidade quase São Paulo toda. Cozinha não, cozinha já é meio louco. O cara tem que gostar muito. Chefe Benedetti, dono do Paejas Pepe, sócio do Genuíno, é o senhor das lives, Peixão TV, ele faz de tudo um pouco, chefe. Boa noite, chefe. Tá bem, irmão? Boa noite. É meu amigo pessoal, gente. A gente vai ser um pouco mais solto. A gente se conhece já há um tempo, já dá até essa liberdade pra falar umas mentiras, né? Às vezes ele joga pra cima, só porque é amigo. Mas boa noite, prazer estar aqui com vocês no podcast. Tava elogiando aqui em off, mas vou elogiar em on. Baita estrutura que vocês montaram aqui, tá lindíssimo o podcast de vocês. Quando você começou definitivamente a tocar o Paejas Pepe, com quantas pessoas? Como foi o começo da sua introdução no Paejas Pepe? Cara, o Paejas Pepe é um restaurante familiar, vai fazer 26 anos agora, no dia 12 de março. Inclusive é no dia do meu aniversário. Então ele nasce em 99, de um sonho do meu tio Emílio, casado com a minha tia Pilar, a parte espanhola da família, né? Minha tia Pilar, filha do Pepe. Então, toda essa história. Meu tio, genro do Pepe, se apaixonou pela minha tia e pela receita da paella. Não sei de quem que ele gostava mais, mas... E aí ele começou a ser o cara que preparava, quando o Pepe faleceu. O Pepe era o sogro dele, já um senhor e tal. Veio da Espanha no meados dos anos 50, trouxe a receita familiar. E aí, quando ele faleceu, já era um senhor e faleceu, o meu tio Emílio, ele se viu sem a paella. E aí ele se apaixonou realmente pela gastronomia espanhola, e principalmente pelo prato mais tradicional. E aí ele já tinha aprendido e começou a preparar. Então assim, virou uma tradição nossa familiar, né? A minha família é italiana, por parte de pai. E aí juntou com essa parte espanhola, por conta do casamento do meu tio. Então ali o Gui já foi, mas quem conhece lá o Paejas Pepe é uma casa bem funda, assim, são 70 metros de fundo. Então eram duas casas ali, era a casa do meu pai e a casa do meu tio. Ainda tem casa lá, né? Ainda tem, ainda resquício de umas casas ali, a gente vai expulsando aos poucos. Mas, então o fundo do quintal, que era a casa do meu tio, era... tradicional ter a paella ali aos finais de semana. Então, quando não era macarronada da minha avó na parte da frente, era a paella. Então, virou uma tradição nossa, assim, né? Da nossa família. Eu sempre participei do restaurante desde o começo, mas aos fins de semana. Então, quando tinha evento, ou no final de semana ajudava no restaurante e tal. Né? Então, quando o restaurante começou, tinha 16. Ah, novinho. Então, 99. Eu sou de 83. Mas quando eu realmente coloquei de sair de tudo que eu fazia pro restaurante foi 10 anos depois, em 2009. Então, assim, meu tio já tinha falecido, ele teve uma doença que ele acabou falecendo muito jovem, e aí meu primo se viu também naquela necessidade de sair do emprego que ele tinha, ele também trabalhava com banco, ele trabalhava no Itaú na época. E aí ele largou alguns anos antes que eu, e aí já começou a profissionalizar um pouco o escritório. Meu irmão entrou também, minha prima, minha tia sempre teve. E aí, em 2009, eu trabalhava com engenharia, até comentando com você. E aí, o restaurante, no momento de vai, não vai, porque, cara, foi sempre só os finais de semana, bem amador e tal. Aí, eu acabei saindo, já também tava numa fase, sabe quando será aquela fase? Putz, eu não sei mais se eu quero isso daqui. É normal, né? Você tá sempre muitos anos já trabalhando no mesmo lugar. Aí, eu saí dessa empresa que eu trabalhei muito tempo. Mantive um rabicho ali como PJ, continuei sendo representante comercial ali, mas saí de vez e fui para o escritório. Isso foi em 2009. E aí, desde lá, aí a gente começou a fazer algumas coisas mais... tentando profissionalizar cada vez mais. Hoje, o restaurante, se você vê assim, você fala, cara, é impossível. Mas foi exatamente assim. Hoje é um restaurante. Abre de terça a domingo, almoço e jantar, um monte de funcionário... processos, delivery, cheio, né? Eventos. Não sempre, né? Pô, mas eu fui lá durante a semana e final de semana, tá cheio. Não, tudo bem. Às vezes deu sorte. Eu dei sorte nesse dia, mas aí, quem dera se fosse sempre cheio. Mas sim, não dá para reclamar. A gente tem uma clientela legal,
já tem um nome, já é conhecido em São Paulo como um restaurante espanhol familiar, que esse é o nosso conceito, né? A gente não quer ser alta gastronomia, nem se propõe a fazer isso. A gente é um restaurante familiar, que a gente fazia há 26 anos para nossa família, a gente faz para a família dos outros, que aí é isso que a galera vai lá justamente para isso, né? Então, o nosso público a grande maioria é família. Como você equilibra a inovação e a tradição no seu restaurante para atrair novos clientes, mantendo ao mesmo tempo a fidelidade dos que já conhecem o seu trabalho? É difícil, cara. Legal, né? A difícil, pergunta né? é bacana. Porque você tá sempre querendo fazer algum tipo de inovação, sempre quer fazer alguma coisa diferente, mas é aquilo, você não pode perder os caras que você conquistou pelo que você é, né? Pelo que você sempre foi. Então, pô, já teve vários clientes assim que, porra, vários clientes viraram amigos nossos, né? São muito tempo, assim, é muito tempo já. Então, assim, várias vezes eu já sentei com o cliente e o cara falou, cara, eu amo aqui porque parece uma casa, a gente sabe que é uma casa e vocês nunca podem perder isso. Aí você fica com isso na cabeça. Aí a gente tem uma reunião, a gente fala, puta, precisamos fazer uma reforma aqui, né? Não sei o quê. Fala, puta, meu, precisa cobrir essa... Tem uma coisa lá, me incomoda, não gosto muito dessa telha. Né? Porque a telha é aparente, assim, de quintal mesmo. Aí eu fico com aquilo na cabeça, caramba, mas tem cliente que ama isso e gosta disso. Aí, puta, então não vamos fazer. Então, assim, a gente fica nessa eterna luta, assim. Eu tô falando de estrutura física, mas pro cardápio é a mesma coisa. Então, assim, pô, pra ele a gente nunca vai poder mexer. Sim, eu já até comentei antes, por exemplo, seria muito mais rentável pro restaurante, seria muito mais lucrativo pro restaurante eu transformar, ao invés de ser o que é hoje um buffet, lá, uma paella preparada à vontade, todo mundo come à vontade, e eu preparar pequenas paellas. Você pede uma para 3 pessoas, sirva uma para 3 pessoas na sua mesa, por exemplo. Seria muito mais lucrativo. Só que mudaria completamente toda a história do restaurante, todo até o conceito do restaurante. O custo, tudo. Não, melhoraria assim, tipo, zilhões. Já pensaram algumas vezes fazer isso? Eu já pensei trocentas vezes. Só que eu sempre me pego nisso daí que o Fábio falou. E como é que é esse dia a dia com a família? Assim, vocês brigam, tipo, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia? Ou 4, quantas vezes, né? Não precisa perguntar se briga. Vou te falar assim, Tô brincando, mas não é uma coisa fácil, acho que tem várias coisas boas em relação a isso. Tem algumas coisas difíceis, mas assim, a gente não briga. Mas a gente acaba, não sei lá, como que eu vou explicar? Eu falo, eu já tive até essa conversa com o meu primo algumas vezes, eu falei assim, eu acho que o problema de você trabalhar com a família, eu acho que tem várias coisas boas, né? Você confia, você... Confiança, acho que você conhece desde sempre, né? Pô, você... Mas assim, é que às vezes, por ser família, você acaba deixando de lado o profissionalismo. Você passa um pouco o pano. Exato. Tanto é passado para você, quanto você passa para outra pessoa. Então, assim, isso às vezes compromete algum resultado ali, mas eu acho que não de forma macro, assim, mas alguns detalhes você acaba deixando realmente passar, porque se você for uma pessoa 100% profissional, você acaba estragando um pouco a relação familiar também. Então, assim... Claro que não deveria, a gente deveria conseguir separar, pô, se a pessoa tá me cobrando aqui, só quer dizer em relação ao profissional, não quer dizer em relação ao nosso histórico familiar, a nossa relação pessoal familiar, mas acaba misturando. Então, não é uma coisa meio que subjetiva, né? Não tá escrito que, ó, eu vou dar uma passada de pano, mas é uma coisa que às vezes acontece justamente porque é muito difícil separar, é muito difícil separar. E outra, quando você é só um sócio, você não é família. Se você quebrar o pau com o seu sócio, no sábado, você não tem aniversário do filho do seu sócio para ir, e você não precisa ir lá na casa dele ou ele na sua casa. Então, assim, o fato de ser família, às vezes é que realmente essa relação, você acaba dando uma... você tem que juntar tudo, né? Senão, porque se você for muito cri-cri, se você for muito... exigente em alguma questão, você acaba perdendo pro outro lado. Então você tem que... Mas a gente é bem... Hoje em dia a gente consegue ser bem mais resolvido em relação a isso. Mas a história também já fala que é uma receita de sucesso, né? Mesmo sendo a família. Exato. Tantos anos aí. A família toda, a família grande, né? Se a família toda gostou, já dá pra saber que os clientes vão gostar também, né? Muito bom. Ó, toma cuidado pra ler as perguntas do chat hoje, tá? Só pra te avisar. O Paulo, por exemplo, meu tio também trabalha com banco, ele é marceneiro. Olha o tipo de piada que a gente vai ter que aguentar aqui, ó. Tem que tomar cuidado, ó. A Monique, eu confio que ela mandou mensagem aqui. Qual a maior dificuldade de manter um restaurante hoje, considerando a quantidade de restaurantes que surgem todos os dias em São Paulo? Isso é verdade, né? Nós falamos sobre isso aqui, viu? Sobre
teve uma pergunta em um dos podcasts se valia a pena procurar nichos específicos, coisas novas e tudo mais, ou se valia a pena investir em coisas que já existem, tipo restaurante, enfim, né? E então eu acho que isso também cabe muito naquela pergunta, acho que do primeiro ou do segundo podcast, entendeu? Como é que você faz para se manter, né, no nível que vocês se mantêm hoje no mercado? Porque hoje vocês são muito conceituados no mercado, uma referência para esse mercado. Como é que faz para se reinventar todos os dias ali? Então, assim, não sei se vocês já tiveram alguma coisa de alimentação e tal assim, mas é uma luta realmente diária. Assim, restaurante é um negócio assim. A gente tem datas muito especiais no restaurante. Então, por exemplo, por ser um restaurante familiar, por ser um prato diferente, né? Apesar de a gente ter diversos pratos, o carro-chefe do restaurante é a paella. Paeja. Então, assim, a gente tem datas muito especiais. Então, por exemplo, Dia das Mães é o melhor dia do ano pra gente. Aí, Páscoa é um dos ótimos dias do ano pra gente. Natal é ótimo pra gente. Ano Novo é ótimo. Então, assim, datas comemorativas normalmente são muito boas pra gente. Dia dos Pais e tal. Só que essas datas, elas passam no dia seguinte. Cara, você tem que se virar pra vir gente no dia seguinte. Porque, assim, não existe um lastro. Restaurante não é um negócio assim que você faz uma boa data e depois você pode ficar tranquilo. Não tem isso. É cara. igual não tem o isso. Navarro falou. Não tem isso. Então, assim, é um dia atrás do outro. Então, por exemplo, hoje acaba uma promoção do restaurante. A gente fez uma promoção agora, um festival de verão. Tal. Foi muito legal e tá super bem. Hoje tá entrando uma promoção, porque o feriado de carnaval é um feriado que, teoricamente, é ruim para os restaurantes. A não ser que você seja alguns tipos e circuitos de restaurante ali, próximo à bagunça de São Paulo ali, você tem... Aproveita, exatamente. Né? Mas, por exemplo, a gente é um lugar deslocado. Então, assim, a gente acaba sendo um destino. Ninguém fica passando na frente do restaurante e fala, agora vamos almoçar aqui e tal. Quem vai lá no nosso restaurante, escolhe ir para o nosso restaurante. A gente não está num circuito de restaurantes. Também é um ponto negativo do restaurante. Então, assim, se você não se coçar e fazer coisas sempre para trazer gente, você... E diferenciais tá também, muito ferrado. mesmo que na promoção, Sempre. né? Sim, mesmo que seja com preço, ofertando alguma coisa. Então, assim, é muito difícil. Respondendo a pergunta da Monique, não sei. Cada dia, cada semana. A gente faz um planejamento, né, assim, de meses, mas acontecem as coisas e você vai ter que ir mudando. Mas tem um assim. mês que é pior, que você já sabe que vai ser Sim. pior? Ou qual que é? Começo do ano pra gente é pior. Então, Galera viajando. fevereiro, por exemplo, é um mês ruim. É. É um mês mais curto, então também influencia, mas muitas festas, carnaval, feriado, às vezes pra gente acaba atrapalhando. Janeiro e fevereiro, esse mês de férias. Julho também é piorzinho. E tem meses ótimos, tipo dezembro é muito bom, novembro é muito bom, maio é muito bom, porque tem o Dia das Mães. Então, assim, é isso. A gente já conhece, né? A gente já tem o nosso histórico. É pra fazer o caixa, fazer tudo isso daí, né? É difícil, mas é isso que a gente tem que fazer. Não tem um colaborador meu até, que ele acompanha aqui nossas lives aqui no YouTube, o nosso podcast, né? Nosso podcast. Eu tô acostumando ainda, viu, Gui? Mas é live também, ao vivo? Também, né? O nosso podcast. E ele tinha uma curiosidade e pediu para te perguntar, inclusive, que foi o Nilson. Ele falou o seguinte, como é que você consegue... E ele faz isso lá na empresa, na indústria. Tá? Ele faz custo, ele elabora os preços de venda. Perfeito. Ele perguntou o seguinte, como que é elaborado o custo de venda de um restaurante? Cara, então, existe como qualquer outro lugar. Então, assim, você pega o custo do seu produto, dos seus insumos, você incrementa o custo de processo, de produção, seja com funcionário, seja com desperdício, seja com quanto você perde em manipulação, você faz um custo, e aí você tem o CMV lá, né, do produto, o custo médio de venda. E isso, o grande problema de restaurante é que isso você não consegue repassar acréscimos, você não consegue repassar aumentos sempre. Então, por exemplo, assim, a inflação, as mudanças de preços, elas estão acontecendo diariamente, né? Todos os dias tem preço. A gente compra produto, por exemplo, que é frutos do mar, em grande quantidade, cara, numa semana tá um, na outra semana tá outro, tudo depende. Se o cara não conseguir pescar, se o cara conseguir pescar pouco, o preço do camarão dispara. Se o cara conseguir pescar bastante, diminui um pouquinho. Aí você tem período do ano que tem o defeso, que é proibido pescar camarão. Aí você tem que fazer um estoque para você poder trabalhar naqueles meses e tal. Então, assim, só que isso você não consegue
jogar para ponta, você não consegue mudar o seu cardápio toda semana, é impossível, você tem que criar um preço e trabalhar com aquele preço durante o tempo, porque às vezes você consegue um preço legal, coloca o preço no cardápio que é bem aceito, se você aumentar R$5 ali, você já perde o público, porque realmente as pessoas... É caro hoje para você comer fora de casa em São Paulo. São Paulo tá caríssimo para almoçar fora de casa, para jantar fora de casa. E a gente sabe disso. Então, assim, a gente é um produto custoso, né? Frutos do mar são caros. A gente trabalha com produtos de qualidade. Mesmo assim, a gente ainda tenta se posicionar, diminuindo a nossa margem, tenta se posicionar de uma forma que seja atraente pro público, né? Porque a gente pode se posicionar, falar assim, ó, meu produto é caro, eu entrego um serviço de excelência e eu vou ter menos gente, mas eu vou cobrar mais caro. Só que a gente não quer dessa forma, a gente nunca quis. Então, a proposta sempre foi democratizar a paella, principalmente, né? Então, a gente tem um preço muito bom. Então, por exemplo, R$95 e você come a paella à vontade. Comendo camarão, lagostim, mexilhão, lula. À vontade, quando você quiser. Se comer 5 pratos, você come. Então, assim, não é comum. Tanto que, assim, tenho vários conhecidos, amigos, assim, que tem restaurante, a gente conversa, os caras falam, meu, o que vocês fazem é completamente loucura, porque não fecha a conta, se você for pensar, né? Então, tem meses, realmente, que, putz, fica, não cobre, puxa aqui e descobre ali. Então, mas... aí, a gente, às vezes, eu já me peguei várias vezes, pensando, pô, será que a gente fez certo? Será que a gente deveria ter se posicionado de outra forma e tal? Mas... Às vezes eu acho que, puta, a gente fez muito certo. Quando a gente vê o restaurante lotado e a galera feliz e tal, você fala, meu, a gente fez muito certo. Porque comida é isso, né, meu? Você quer ver a galera feliz e quanto mais gente, melhor. Então... A Tâmara perguntou como lidar com mão de obra especializada no seu ramo. Você chegou a falar um pouco disso, né? Não, não. Mão de obra não. Mão de obra... Não, mão de obra não falou. Mão de obra, cara, é bem complicado. Porque hoje o Brasil vive um momento diferente em relação à mão de obra, né? Porque... nós trabalhamos com indústria e nós estamos percebendo que tem uma certa dificuldade de treinamento, tem uma certa dificuldade na contratação. E lá no restaurante é diferente ou não? Você consegue ter uma mão de obra mais tranquila? Não existe nada tranquilo. Tem dificuldade, não tem tranquilidade nenhuma. O restaurante não tem uma parte tranquila. Não, na verdade. Você falou que é grande lá, então você deve grande. bastante. Quantos funcionários tem lá? Cara, a gente tem quase 50. É bastante, isso, gente. é bastante. 46 agora. Mas assim... Quase igual você já. É muito, Cara, eu tenho 50. É muito difícil. Por quê? Porque não existe uma formação. Não existe um lugar... Por exemplo, em indústria, se você vai contratar um técnico de ferramentaria, pô, você vai num Senai, um curso de ferramentaria, e você vai pegar um estagiário lá, mas um cara que tá se formando ali e tal. Na cozinha, no salão, principalmente, cara, não existe. Então, assim, quem trabalha em restaurante é gente que gosta muito, ou gente que começou ali sem gostar, mas porque estava precisando e se deu bem. Então, assim, a gente tem uma sorte ali, sorte ou competência também, que a gente tem funcionários muito antigos. Então, assim, a nossa taxa de turnover, assim, de troca de funcionário é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. É mesmo, cara? É sério? E não é comum. Todo mundo reclama de tudo. Não é comum. Para restaurante não é comum. Mas, assim, Exato. A gente tem uma política de remuneração bem bacana. Então, assim, o pessoal realmente ganha legal ali. O nosso restaurante, ele é um restaurante diferenciado, então não é uma loucura, não é uma pauleira. Claro, tem os dias loucos. Então, tipo, o dia das mães, um domingão ali, às vezes o bicho pega e tal. Mas tem dias que são dias tranquilos. Então, assim, essa galera que tá acostumada a trabalhar em local que é loucura, pega um restaurante igual o nosso, pô, isso aqui é um lugar que dá pra você executar o seu trabalho. Claro que não é a coisa mais... Principalmente cozinha, né? Eu tô falando de salão, mas cozinha não. Cozinha já é meio loucura. O cara tem que gostar muito. O cara tem que ter aptidão e tem que gostar muito. Mas a gente também tá com um time lá há bastante tempo. Chefe Fabrício já tá há muitos anos com a gente. Que até o pessoal brinca que é meu sócio. Tal, ele parece com ele. E não é faz parte da família, mas, cara, já você como chega se no fosse... restaurante da família, um cara igual ele. Todo mundo acha que é. Quem me atendeu foi seu primo, que ele não tava lá. Aí, não é meu primo. Mas aí o Fabrício, aí tem o Cleiton, tem, a Mariana, o Antônio, assim, a galera que tá há muito tempo assim com a gente, então que a gente tem extrema confiança, são ótimos. E qual que é o segredo para diminuir esse turnover? Assim, você tem uma característica do restaurante, que você falou que é mais tranquilo o salão ali e tal, mas a cozinha pauleira, como qualquer outro lugar. Mas você acredita também que essa
essa gestão familiar contribui para a galera ser meio da família também, assim? Você acha que isso ajuda? Eu acho que prejudicar com certeza não prejudica. Eu acho que pode ajudar sim. E não é uma intimidade ou uma interação falsa. Realmente eles são... Pô, a minha mãe morou lá dentro do restaurante, aquela casa que você falou que ainda era da minha mãe. Então assim, pô, minha mãe era a mãezona de todo mundo ali, é a casa dela. Então todo mundo tem um carinho absurdo por ela e por nós, com a minha tia também. Então assim, todo mundo... Realmente é um sentimento ali de que todo mundo faz parte de uma família, né? Claro, não é membro familiar, mas realmente é uma interação assim, bem respeitosa, todo mundo se ajuda, se gosta. E eu acredito que também a parte financeira ajuda, cara. Porque assim, o que existe nesse meio é difícil você, por exemplo, trabalhar com um garçom, que você ouve no mercado, né? Com a gente lá não acontece isso, mas o que você ouve no mercado? Um garçom é ruim porque... Por R$50 ele te larga, não aparece no dia seguinte e já tá trabalhando em outro lugar. Porque se o cara é bom nesse meio, se o cara é bom, o cara não fica sem trabalho. É impossível. Porque a demanda é muito alta. Né? Impossível. Se o cara é bom, se o cara é bom cozinheiro, se o cara trabalha bem em cozinha, se o cara é bom de salão, se o cara é vendedor. Até gerente mesmo, né? Não, maître, o cara esquece, o cara não fica. Só que, por ser um meio muito... A concorrência é muito grande, às vezes o cara vai embora por R$50, R$100 a mais no final do mês. E isso faz diferença, porque pô, às vezes você treina uma pessoa, você tem uma pessoa interagindo lá, 2 anos trabalhando com você super bem, aí o cara te oferece R$50, ele não te dá nem a oportunidade de cobrir aquilo lá. No dia seguinte, ele não aparece, já foi. Tchau. E isso é o que se fala muito desse mercado. Pra gente, graças a Deus, a gente nunca teve esse caso. Tem uma pessoa aqui acompanhando o podcast que ela falou que é fã do restaurante. Sério? Muito fã, ela é de Ribeirão Pires. Legal. Tá? É a Patrícia Gracindo. Quase minha irmã. Quase. Ela ficou. Quase. Tá. E ela tem uma pergunta seguinte: como é que é? Paella ou paella? Como é que é? Eu nunca sei se eu falo certo isso, cara. Não, isso aí é uma dúvida de muita gente. Eu falo paella, o paella, como vocês podem ter observado. Paella. Porque o Pepe, que era o espanhol, o avô, ele falava paella. Paella ou paella no máximo. Por quê? Porque os espanhóis falam assim. O som de 2 L's, como é escrita paella, ele tem o som de LH ou de I. Paella ou paella. Quem fala paeja é argentino, uruguaio, são os portenhos. Então, o brasileiro está muito mais acostumado a ouvir falar paeja do que paella ou paella, porque pela proximidade e tal. Então, assim, não tá nenhum dos dois errado. Só a questão de sotaque mesmo, de forma de falar. Porque o argentino e o uruguaio, ele fala paeja, paecha, às vezes até com X, paecha. Caixa, né? Então, assim, eles usam 2 L's com esse som de J e tal. Mas é que o brasileiro tá mais acostumado a falar paeja. Então, se você for procurar no Google, assim, a gente até às vezes patrocina a palavra escrito com J. Por quê? Porque as pessoas escrevem normalmente como falam, né? E é muito mais falado aqui no Brasil como paeja mesmo, mas não tá errado, não. Entendi, tá boa. certo. É que eu não consigo falar. Um abraço pra Patrícia. Um abraço pra você, Patrícia. Muito obrigado. Tem que voltar lá no restaurante. E aí, o Márcio tem que conhecer também. Ele vai conhecer Mas da dela. Patrícia tem uma história lá no seu restaurante, mas que ela não iria me contar por WhatsApp porque ela não queria que ficasse registrado. Que medo. Mas ruim a história? Não, deve ser boa. Ah, tá. Patrícia, quer contar aqui, meu? Manda aí, Patrícia. Foi boa. Obrigado aí todo mundo, Mauro Luiz, o Fio, o Paulo Vitor, obrigado a todo mundo que tá aqui. Aí o Matheus tá mandando negócio e agora a gente vai tirar isso a limpo aqui, porque eu sei que ele sofreu com isso, assim, entre aspas, sofreu com isso. Mas até eu enchi muito o saco, sabendo da verdade, assim, né, como que funcionam as coisas. Mas saiu uma matéria muito bacana na UOL, que a gente vai colocar na tela aí pra vocês, inclusive, da receita. A receita de paeja fez família espanhola abrir negócio, hoje fatura 14 milhões. É, isso aí. Aí, a hora que saiu essa notícia, o pessoal da live que gosta de brincar bastante e tal, começou a falar, o chefe tá pegando 14 milhões aí, botando no bolso o tempo inteiro. É por dia. Então vamos explicar qual que é a diferença de faturamento para lucro líquido. Putz. É muita, não é? Toda. Guilherme. Toda. Gostou? Tô aprendendo com você, cara. Toda, né? Na verdade, sim. Quando você fala isso daí, por exemplo, é faturamento ano. Sim, sim. E é faturamento, é receita. Isso não quer dizer que é um dinheiro que você pega e, puta, beleza, obrigado aí, galera. Abraço, tá Com esse bom. dinheiro aí você precisa comprar todos os insumos, você precisa pagar todos os impostos, você precisa pagar todos os funcionários, você precisa tudo que você tem de gasto. Infelizmente, o lucro líquido é o que sobra depois disso. Então, assim,
Isso aí não quer dizer muita coisa. Tem muita empresa que fatura 200 milhões e não tem nada de lucro, sim. Então, assim, isso aí é só receita, né? Então, obviamente, o pessoal coloca para chamar atenção, porque é um número, em teoria, expressivo. Claro que não é nem perto de que grandes restaurantes fazem, assim. É porque, na verdade, eles fizeram isso justamente por conta de... Tava falando de como começou. Claro que, pô, se você for pensar como que começou o restaurante, abrindo só de sexta-feira, no fundo lá do quintal e tal, e hoje é um restaurante consolidado. A história é muito bonita. A história é muito legal e realmente é um número que chama atenção, mas isso não é propriamente... Cara... se você dividir por 12, você já vê que não é um negócio. E outra, a gente tá falando de restaurante, eventos e delivery, né? A gente tem 3 serviços, né, que a gente presta hoje. Restaurante, que é o salão que a gente tá falando. A gente também faz muito evento, então que é o serviço de fazer uma festa fora. Vocês que é o fazem catering. também? Fazemos muito. Vamos perguntar isso aí também. Fazemos muito isso. Na verdade, a gente faz muito isso, eventos. E também tem o delivery. Você que vai, chefe? Não. Eu já fui muito. Às vezes vou, mas vou menos. Se for no do Márcio, você vai. Claro. Mas nós não vamos chamar o Gui. Não. Olha isso. Aí eu vou mesmo. Aí que eu vou mesmo. Sacanagem, cara. Olha os dois. Já estão de complô aqui. Coloca, ô, Luca, tem como colocar na tela a foto? Botar pra baixo. Só botar pra baixo, que é a paella gigante. Coloca pra baixo e pode abrir na tela aí mesmo. Que foto, hein? Olha essa foto, que legal. Onde foi isso aí, chefe? Então, isso é lá no restaurante. Isso aí foi no ano de 2024, quando a gente fez 25 anos. Isso aí foi no... pela idade do meu... Tô vendo pelo tamanho pelo tamanho dos meus filhos ali, ó. Aquele ali é meu filho mais velho do meio aqui, ó. E as minhas 2 sobrinhas, Manu e a Júlia, Leonardo e Bernardo. A gente fez 25 anos em 2024. Em 2019, quando a gente fez 20 anos, a gente mandou construir essa paella de 3 metros de diâmetro. Uau. E aí ela fica lá na parede do restaurante e tal. A gente só tira ela uma vez por ano ali, quando tem algum evento especial. Então, a gente fez essa paella de 3 metros de diâmetro em 2019 e refez em 2024. Para quê? Para comemorar o aniversário do restaurante. E aí foi um evento muito legal porque a gente não fez um evento vendido, a gente fez um evento beneficente. Então a gente fez a paella, 2.500 porções, aí convidou todo mundo que quisesse vir retirar de graça uma porção de paella em troca de 1 quilo de alimento não perecível. Então a gente arrecadou para uma instituição no Heliópolis, que é ali pertinho, 2,5 toneladas de alimento em 2019, 2,5 toneladas em 2024. E aí, para dentro do restaurante, isso aqui é meio que no meio do restaurante. Para dentro do restaurante daí, a gente fez uma festa para amigos e convidados, clientes antigos, familiares e tal. Então a gente fez 2 vezes já essa festa. O que você acha do mercado do grande ABC? Nós tivemos aqui na terça-feira com o Bruno, do Dicas no ABC. Tá. Ele dá dicas somente de... O grande público dele é de restaurante, né? Mas ele dá dicas de outras coisas. É um marqueteiro absurdo. Absurdo. Tem no segmento de restaurante, é o maior nicho dele, assim. E ele exaltou o crescimento do grande ABC na gastronomia. Você entende também que o grande ABC tem um público bacana também para expansão? O grande ABC vem mudando muito, virou um corredor gastronômico. Qual é o estudo que você faz do grande ABC em relação a isso? Há muito tempo, a gente mapeia isso de acordo com os nossos clientes, nossos eventos, nossos delivery, principalmente. Porque às vezes o cara vai no restaurante e você não sabe de onde ele é. Mas quando o cara pede um evento, pede um delivery, você tem o endereço da pessoa. E há muitos anos, o ABC é um carro-chefe pra gente, sim. É muito importante pra gente. Tem muito cliente no ABC. Santo André tem uma clientela, assim, absurda. Santo André, inclusive, tem um polo de restaurantes muito interessantes. Você tem ali bairros, ali regiões muito legais de bares e restaurantes ali. Bairro Jardim, ali Figueiras e tal. Ali tem coisas excelentes ali. Várias vezes, quando a gente pensou em expansão, foi pensando no ABC. Várias vezes. Então, eu não tenho dúvida. Quando acontecer, pelo menos a Dark Kitchen, uma vai ser no ABC. Não tenho dúvida nenhuma. E o ABC... Sim, eu tenho muitos amigos. Sempre tive muitos amigos no ABC. São Caetano, Santo André. E o ABC ele tem uma característica parecida com a Zona Norte de São Paulo, com a Alphaville, que é o quê? Os caras não saem do ABC. É. Saem. O cara fala assim, putz, de lá em São Paulo. Moca é assim.
Não, eu falo, meus amigos são de São Caetano. A maioria era do Jardim São Caetano. É tipo, Parece um condomínio fechado. É colado no Ipiranga. Tudo bem, você tem que passar ali pela pegar Anchieta, às vezes passar na Delamar ali, no Heliópolis, que às vezes teve uma época bem violenta ali e tal, mas você é perto, muito próximo. Sim. E os caras falam, meu, ir até São Paulo. Então, assim, eles têm essa característica. Então, se você tem restaurantes bons no ABC, você tem esse público aqui, cara, que é um público muito importante, é bastante gente, muita gente, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Então você tem bastante gente de poder aquisitivo muito interessante. Então, desde se você quiser ter um produto mais mais caro, né, mais selecionado, assim, para um público mais exigente, quanto você quiser também ter restaurantes um pouquinho mais baratos, mais democráticos, que tem muita galera também. Então é bem populosa a região. Então o ABC, com certeza, é um lugar a se pensar em expansão, sem dúvida nenhuma. Chefe, eu queria agradecer demais você ter aceitado o convite. Obrigado pela aula que nós tivemos aqui hoje de restaurantes. Foi muito enriquecedor para nós e para o nosso público. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, o prazer foi meu. Foi um prazer. Sempre o Gui sabe. Quando eu posso, ele já marcou com antecedência, eu marquei. Aí desmarquei a data que eu falei, meu, não é de terça eu não posso, né? Mas aí, assim, sempre que precisar, sempre que eu puder, tamo junto. Foi um prazer. E vamos fazer sair algum negócio desse papo aqui, hein? Vamos fazer.